Fala pessoal, aqui é o Nef. Estou trazendo o primeiro vídeo do Ninho de Águia para vocês. Estou aqui com o Rian, Oficina de Gralha. Fala aí, Rian. E aí, rapaziada, aqui quem fala é o Rian, do Oficina do Gralha. E quero agradecer o Nefe pelo convite aí pro canal. É uma honra estar aqui E participando do Ninho de Águia. É isso aí. A página dele do Instagram vai estar aí. Fala mais sobre a sua página lá, mano. Bem, a minha página, né, rapaziada, ela é focada em Assassin's Creed, claro. Ela é focada na lore de AC, algumas curiosidades e a história de personagens. Eu tenho vários posts da hora lá que dá pra você dar uma conferida legal. Então é isso aí, galera. Antes de começar o vídeo, se inscreva, deixa o sininho, deixa o like aí, porque vai ter muito conteúdo aí de Assassin's Creed. E é isso aí, vambora. Vamos falar Antes, nesse vídeo os costumes dos assassinos. Vamos falar sobre a origem, cada tradição, detalhes e os costumes e as tradições que a gente vai falar aqui hoje é o salto de fé, as penas, o dedo anelar, a lâmina oculta, o símbolo e o traje. E vamos falar de cada um para vocês aqui. Bom, galera, o primeiro costume que eu vou estar falando para vocês é o salto de fé, um costume bem conhecido, mecânica bem conhecida nos games, que é pular de um lugar alto e cair num ponto específico, como você pode ver, talvez, em algum lugar onde você viu o assassino purando num feno, basicamente. Mas só que tem uma origem, e eu vou estar falando essa origem para vocês. A origem dessa tradição dentro do credo dos assassinos, vemos no Assassin's Creed Origins, onde o Bayek, protagonista do game, leva seu filho Kemu a uma montanha para ele fazer o salto de fé. E nessa parte do game vimos que a tradição começou por conta dos Medjais. O Bayek era um Medjai, que Medjai, para quem vocês não sabem, é o guarda do faraó, né, Rian? Meio que um isso, guardião mano. lá, que guarda o faraó. É basicamente o guarda-costas do faraó, mas eles também defendiam o faraó e o povo do Egito. É, a cidade lá. Porque o Medjai, para conseguir esse posto, a pessoa teria que fazer esse salto para perder seus medos e ter coragem para desafios, para enfrentar algo além que eles já viram, né? Com o passar do tempo, essa tradição não morreu. Vimos no AC Valhalla, onde o personagem Raitham leva a Eivor, que é a protagonista do Assassin's Creed Valhalla, no alto de uma colina para ensinar o salto de fé, e ele explica o motivo e fala que é para perder o medo e ter coragem de colocar a fé acima do medo, e por isso que tal método se chama salto de fé. E no credo ele se tornou muito útil por meio da furtividade, para fugir de algum guarda ou se esconder para que era mais fácil de fugir, né? Bem, rapaziada, como vocês viram aí, essa explicação do Salto de Fé foi uma explicação bem dada. Parabéns aí, Nef. E agora eu vou estar aqui falando para vocês sobre os trajes e o bico de águia. Primeiramente, eu vou estar aqui falando sobre os trajes, beleza? Os trajes, mais conhecidos como mantos, ele tem um capuz, que é basicamente a marca registrada do jogo. Porém, tem significados neles. A primeira é a questão da cor branca, que é a cor escolhida para ser melhor no quesito da furtividade. Uma cor neutra e os mantos variam de acordo com os assassinos da sua região. Ou seja, em cada região, o traje vai ter certas características que só aquela região tem, né? Por conta mais da cultura, né? Ou seja, se, por exemplo, a Irmandade Italiana vai ter meio que características italianas, né? Da cultura deles. A origem dos mantos, eles vêm originalmente dos Medjais, porque eles eram localizados no Egito e usavam capuz por conta do ambiente, que é muito quente, para se proteger da poeira, das tempestades de areias, entre outros. Esses costumes permaneceram com o tempo. O bico de água dos mantos que ficam localizados no capuz é uma forma de classificar os membros da ordem. É um exemplo perfeito disso é o Basim, protagonista de Assassin's Creed Valhalla e agora protagonista de Assassin's Creed Mirage. Bem, a gente pode dar um exemplo desse bico de água com o traje que foi revelado para nós, do Basim, o traje de iniciante. Nós podemos ver que o traje de iniciante, o bico de águia, é menor. Ou seja, esse do tamanho de bico de águia, ele classifica o cargo dele dentro da Irmandade. A gente também pode ver essa diferença entre o traje de aprendiz do Basim com o traje de mentor. Ambos têm diferença no tamanho de bico de águia. O menor bico de águia classifica um assassino aprendiz, um iniciante na ordem.
E o bico maior representa um cargo maior. Por exemplo, um mestre assassino, podemos citar, que é uma pessoa mais habilidosa e mais sábia. Vimos aí a explicação do Rian. E agora eu vou entrar num tema que é muito conhecido na saga, meio que uma das marcas registradas também, além do capuz, que é a lâmina oculta. E bom, vou estar falando aqui um pouco dela para vocês. A lâmina oculta é uma lâmina embaixo do pulso com o intuito de ser furtiva. Mas a origem dela é bastante legal. Cronologicamente falando, a primeira vez que ela fez sua aparição foi em Assassin's Creed Odyssey, na DLC Legado da Primeira Lâmina, onde a Cassandra, que é a protagonista do game, conhece um homem chamado Artabanos da Pérsia, mais conhecido no jogo como Darius depois. Nos acontecimentos do jogo, ele diz que forjou a lâmina para matar o imperador Xerxes e para uso próprio. Porém, como podemos ver na DLC, ele usa a lâmina por cima do pulso e não por baixo como deveria e como a gente vê em a maioria dos jogos. Ela era colocada desse jeito, acima do pulso, por conta de ser muito perigosa para ser usada debaixo do pulso, por conta que ela podia ativar sozinha e se machucar. E ela era usada desse jeito porque o Darius sabia que era muito perigosa. Durante a DLC, a Cassandra conhece o filho de Darius. Eles se relacionam e desse relacionamento eles têm um bebê chamado Elpidius. E no final dessa DLC, Darius e Elpidius foram embora da Grécia, indo para o Egito por conta da segurança, porque eles estavam sendo caçados na história do jogo. E para não ter nenhum problema pro bebê, que ainda ele era um bebê, eles foram pro Egito por conta que era muito perigoso lá. Em uma cutscene, podemos ver o Elpidio crescendo e tendo uma linhagem, indo passando de geração, até chegar na Aya, que é uma personagem de Assassin's Creed Origins e esposa de Bayek, que é o protagonista do game. Agora, indo pro Assassin's Creed Origins, vemos a Aya entregando essa mesma lâmina pro Bayek, ensinando ele a usar a lâmina, como faz para ativar, entre outros. Mas com o passar do tempo, a lâmina passou a ser usada por baixo do pulso, por conta que eles queriam que fosse mais oculta, dando origem à lâmina oculta, e assim iniciando uma tradição. E, eu falei, mas repito, essa lâmina que o Bayek usa é a mesma que o Darius usa em Assassin's Creed Odyssey. Bem, rapaziada, a tradição de Denolar, ela surgiu como um meio de iniciação para os recrutas que estavam a entrar na ordem. Ela também era feita para o assassino poder usar a lâmina oculta de forma correta, pois com o dedo anelar não arrancado, o dedo anelar inteiro, era possível que acidentalmente a lâmina acionasse e cortasse o seu dedo fora. Então, para evitar isso, eles acabavam arrancando metade do seu dedo anelar, né? Para não passar aquele momento de desespero na hora de matar o alvo. E cronologicamente, essa tradição ela surgiu em Assassin's Creed Origins com o protagonista Bayek. Em uma parte específica do game, onde Bayek vai matar o hipopótamo, nome Eudorus, que é o inimigo que estava em sua lista, Bayek vai até uma casa de banho para encontrar o hipopótamo. Lá ele tem um breve momento de luta com o hipopótamo, mas ele acaba sendo enforcado e sendo sufocado na água pelo hipopótamo. Então Bayek, em um ato de desespero, ele ativa a lâmina oculta com a sua mão fechada e não aberta como a Aya ensinou. Sendo assim, ele fez com que isso se tornasse uma tradição entre os ocultos, para como se fosse uma forma de demonstrar fé à Irmandade. Com o passar do tempo, essa tradição permaneceu, que todos os recrutas iniciados ou novatos, como falei antes, cortam seus dedos para mostrar compromisso com a ordem e também, claro, como eu falei antes, para usar a lâmina oculta de uma forma melhor. Nós podemos ver que essa tradição é descartada em Assassin's Creed 2, que ao invés de ter o seu dedo anelar arrancado, ele é queimado com ferro quente, com símbolos assassinos, demonstrando ali que ele já era basicamente um assassino, que ele foi aprovado dentro da ordem. E também o lance da lâmina oculta de precisar arrancar o dedo anelar para usá-la também foi descartado, pois Altair, depois dos acontecimentos de Assassin's Creed 1, ele acaba fazendo uma melhoria na lâmina oculta e acaba anotando essa melhoria em um de seus codes. No caso, onde
Ezio em Assassin's Creed 2, quando ele vai pegar os seus equipamentos, ele vê a lâmina oculta quebrada do seu pai e os códices de Altair. Ezio leva a lâmina oculta quebrada e os códices para Leonardo da Vinci. Leonardo acaba decifrando esses códices e fazendo a melhoria na lâmina oculta de Ezio para que ele não precisasse arrancar o seu dedo fora. Bom, galera, agora eu vou falar das penas. A tradição das penas em Assassin's Creed apareceu pela primeira vez em Assassin's Creed 1, quando o Altair, que é o protagonista do game, usava a pena para coletar o sangue de seus alvos como prova que o assassinato foi bem sucedido, bem executado, que deu 100% de sucesso. Mas a origem da tradição é bem diferente do que vimos em AC1. Cronologicamente falando, a primeira vez que apareceu essa tradição das penas, essa coisa das penas, foi em Assassin's Creed Origins, quando o Bayek usava as penas também nos seus alvos que ele executava. Porém, a diferença é que o Bayek usava isso por um ato religioso, diferente do Altair, que era para coletar o sangue, provar que foi bem sucedido o assassinato. O Bayek usava isso em um ato de julgamento ligado à deusa Maat, do Egito, onde na religião essa deusa usava as penas para pesar o coração de indivíduos. Se o coração for mais pesado, falando de atitudes, do que a pessoa fez, se a pessoa é boa ou ruim, for mais pesado que a pena, ela será julgada, passar por um purgatório ou algo do tipo. E se for mais leve, ela poderá descansar em paz. Mas com o passar do tempo, as coisas mudam. Em Assassin's Creed 1, a pena que usava era de águia, e o começo dessa tradição usava-se pena de uma garça. Mas no game só vimos isso em Assassin's Creed 1 e Assassin's Creed Syndicate, mas a diferença é que no Syndicate usava um lenço em vez de uma pena. Mas só que agora vamos ver em Assassin's Creed Mirage que essa tradição das penas voltou, e eu tô muito ansioso para ver essa cena de volta, porque essa tradição eu acho muito legal. E você, Rian, acha muito legal essa tradição? Mano, muito foda, velho. Eu acho isso como, né, uma demonstração ali pra mostrar que você matou as origens, né? É, umas origens. E também é da hora ver que em Assassin's Creed Syndicate, em vez de usar uma pena, os irmãos Fry, eles usam um paninho, né, Nenef, eles usam um lencinho pra passar no sangue do seu alvo e demonstrar que eles realmente se mataram. Agora, como algo de curiosidade, algo que não é um costume. Bom, é um costume sim, porque eles usam isso, mas é a questão do símbolo, que todo mundo fica confuso. O que é o símbolo quando vê o símbolo de Assassin's Creed? Mas o símbolo de Assassin's Creed é um crânio de águia fincado em areia ou algo do tipo. É a parte de baixo do crânio, onde vimos em Assassin's Creed Origins que a Aya, quando vai pegar o colar, um crânio de águia que está caído na areia, quando ela tira, tá lá o símbolo dos assassinos desenhado no chão. Mas lógico que passaram adaptações e tal, mas inicialmente, bom, não saindo do foco, ainda continua sendo um crânio de águia, mas com algumas adaptações. Eu achava que o símbolo de águia, antes de conhecer o mundo de Assassin's Creed, era, sei lá, algo relacionado à lâmina, não sei, algo do tipo. E você, Rian, achou que era o quê? Ah, cara, sobre o lance do símbolo dos assassinos, pode parecer até meio besta, mas eu pensava que era o lance do capuz deles, sei lá, eu achava o formato do capuz bem parecido com o símbolo deles. Mas faz sentido, pô, faz sentido. É, pior que faz sentido até. Mas, se vocês não sabiam, tá aí. Bom, galera, esse foi o primeiro vídeo de Ninho de Águia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Rian, por participar aqui desse primeiro vídeo. Eu que agradeço, irmão. É uma honra aqui estar participando do primeiro vídeo de Ninho de Águia, mano. Que Deus abençoe no seu projeto, que dê tudo certo, que você cresça muito mais. Obrigado, mano. E bom, passam lá na página dele, Oficina do Gralha, muito legal, sobre lore de Assassin's Creed, e entre outras coisas. E bom, galera, antes de terminar, eu vou estar falando da página do Rogério, com um amigo nosso, que infelizmente a página dele foi derrubada pelo Instagram por motivo desconhecido, ninguém sabe. Mas ele tá criando uma página nova, então, para dar engajamento lá para ele, para dar
determinação, que ele não desista. Dá uma força lá na página dele, sigam lá, que também é conteúdo de AC, lore e muitas coisas legais lá que vocês podem estar acompanhando. O nome é Biblioteca de Alamute. Isso, Biblioteca de Alamute, eu vou deixar aí na descrição. Vou deixar na descrição a página do Rian e a página do Rogério. Biblioteca de Alamute, vão lá e confiram. E bom, galera, obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscreva, ativa o sininho e não percam nada que vai sair desse canal, que vai ser muita coisa legal desse canal ainda. E é isso, galera. Valeu, tamo junto e tchau!